Olá a todos, obrigado pelo convite, desta oportunidade de lermos o Livro dos Espíritos, questões 43, 44, 45 e 46, do capítulo 3 da Criação, Formação dos Seres Vivos. Antes de ler as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, eu também irei utilizar, durante o comentário, do livro A Gênese, que faz parte da codificação. E, inclusive, este livro se originou justamente do livro 1, e que fala da formação dos mundos, dos seres. Então, vale a pena, né, a gente também lembrar desta obra. E o livro Evolução Anímica, de Gabriel Delany, e que foi, no caso, seu pai, Alexandre Delany, amigo de Kardec, que ele era espírita, né, junto com a sua esposa, que foi médium, também colaborou à época da codificação, e Gabriel Delany, que nasceu no ano da publicação do Livro dos Espíritos, em 1857. Então ele cresceu, falei, em sua infância, falei assim, conhecendo Allan Kardec. Então, depois ele contribuiu com essa obra, Evolução Anímica, pegando um aspecto científico e relacionado também a esta parte da criação, né, assim, da obra. Lembrando que o Livro dos Espíritos e suas questões é o aspecto filosófico do que nós vamos tratar hoje. Então, vale a pena lermos o livro A Gênese e também conhecermos esta obra, Evolução Anímica, assim, para vermos esse aspecto também científico, né, que vem corroborar com o que vamos estudar hoje, tá ok? Então vamos lá. Formação dos seres vivos, pergunta 43. Quando a Terra começou a ser povoada? Resposta: no começo tudo era caos. Os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Então, apareceram seres vivos apropriados ao estado do globo. Que podemos entender aqui? Da formação da Terra, quando ela ainda estava naquela massa, né, assim, quente, assim, ainda não houve aquela solidificação, a Terra ainda estava para se solidificar. Assim, então, nesse caos da formação da Terra, assim, Kardec, os espíritos no caso, falam que os germens, né, assim, estavam lá, assim, na Terra, assim, em estado latente. Assim, então, como dizíamos, assim, nesse caos ainda não havia vida. A matéria ainda estava se estabilizando, né, suas formações, as suas moléculas se estabilizando para que no momento propício pudesse eclodir vida. Né? Assim, então, nessa pergunta, ainda a vida não existia, só estava o caos. E aí, a pergunta seguinte, a questão 44. De onde vieram seres vivos para a Terra? Aí começa a entender. A Terra continha os germes que esperavam um momento favorável para desenvolver-se. Os princípios orgânicos reuniram-se desde o instante em que cessou a força de dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida, e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Então, vamos entender essa questão 43, 44. Quando a gente fala primeiro na questão 43, como disse, dessa formação da Terra, né, assim, na Gênese também tem essa questão falando dessa distinção, inclusive, das formações geológicas da Terra, os períodos de formação da Terra, período primário, secundário e terciário. Isso na Gênese a gente vai encontrar. Na uranografia, inclusive, o capítulo 6, que é ótimo para se ler, ele foi psicografado pelo médium Camille Flammarion e ditado pelo espírito Galileu Galilei. Então vale a pena ler. Foi no capítulo 6 lá, assim, da Gênese, Kardec fala, né, assim, na obra, das fases distintas das formações e das preparações lentas para que houvesse as condições vitais, né, assim, e essa eclosão de vida. E o inicial aparente
a inicial aparência de seres vivos aqui na Terra. Então a gente vai considerar isso. Na evolução anímica, eu falei assim, Gabriel Delany já nos fala da questão que havia leis inteligentes regulando essa organização. E hoje a gente pode observar que isso é sabido, né? Considerando que existe na matéria universal princípio material, também existe o princípio espiritual abaixo de Deus. Então é Deus, espírito e matéria. E que a matéria, ela não se organizaria por si só. Há um princípio, assim, estabelecendo esta ordem na matéria. Senão seria um caos pleno, né? Assim, mas esse princípio inteligente, assim, organizando a estrutura material, assim, estabelece as ordens no mundo e no universo. Então, a gente tem que fazer essa consideração. É onde também na evolução anímica, Gabriel Delany nos explica sobre a questão da mônada, né? A teoria da mônada, assim, a formação do primeiro ser espiritual, né? Do princípio espiritual ali como mônada, um princípio simples, mas já em processo de desenvolvimento, né? Assim, como individualidade. Então é interessante esta obra por isso também, e nessa formação. E aí ele fala disso. Na questão 44, de onde vieram os seres vivos, ela fala da questão de origem. No livro da Gênesis, entra numa questão que fala da geração espontânea, que nós vamos ver depois lá na questão 46. Mas, se a gente considerar somente a geração espontânea, ela está só para os corpos simples. Mas, se a gente pegar na ciência de hoje, por exemplo, um artigo da revista super interessante, assim, de janeiro, agora, né, assim, ela fala de janeiro deste ano, ela fala, por exemplo, de um asteroide, né, o Bennu, que sempre passa próximo à Terra e uma sonda conseguiu tirar extratos dele. Ele contém moléculas orgânicas. O que seriam isso? Moléculas que ela, em sua composição, ela tem, como fala, elementos presentes no próprio DNA nosso, no DNA dos seres vivos, né, aqui da Terra. E essas moléculas orgânicas, delas podem ser geradas vidas. Então, corrobora também com a teoria da ciência de que a vida, ou como no livro dos Espíritos, não estava presente somente aqui no plano, mas a vida que existe aqui na Terra veio de outros mundos, através de asteroides, os choques de asteroides aqui na Terra, né? Assim, trazendo essas moléculas orgânicas. Jacob Mello até fala nas suas obras sobre o passe, princípio vital, que depois é visto lá na frente, né? Assim, no livro dos Espíritos, assim, que a molécula orgânica sem princípio vital é apenas molécula. E a molécula orgânica com princípio vital é uma célula. Então ele faz essa diferença. Então, quando vemos que por choque de asteroides com globo terrestres, encontrando a Terra condições favoráveis na questão de água, questão de clima, né, umidade, temperatura, e as condições onde vai se desenvolver, né, assim, essa vida, eu falei assim, ela está relacionada, inclusive, à própria Bíblia, se pegarmos como comparativo. Eu falei, a Bíblia nos dá, eu falei assim, quando ela diz que a vida veio da água, não está, eu falei assim, errada, pois os primeiros germes e a vida se desenvolveu com uma efusividade na água, né? Foi o elemento mais fácil de que com temperaturas, tudo mais, para a vida se desenvolver e depois ela vir para a terra, através da lama, terra, caminhando e chegar até ao nosso estado hominal, né? Eu falei assim, e outros seres do reino animal aí presente na natureza. Então, das primeiras substâncias simples, né? Os seres unicelulares, fungos, bactérias, plantas simples, a samambaia, né, assim, como uma planta que é considerada até uma planta pré-histórica, dado o seu desenvolvimento e origem, e outras plantas, até chegar corpos mais complexos, orgânicos, seres, né, da natureza, aí, como os mamíferos,
que já é um grande avanço na evolução animal. Então a gente encontra isso. Na questão 45, onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra, os espíritos respondem, estavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço. Olha só o asteroide Bennu, no artigo lá da Super Interessante. E em outros planetas, esperando a criação da Terra, para começar uma nova existência sobre um novo globo. Tá vendo como tudo corrobora? Assim, tudo mostra assim, que estavam ali, né, ao redor da Terra esperando o momento. E a questão 46, há seres que ainda nascem espontaneamente? Sim. Há o germe primitivo assim, em estado latente. Sois todos os dias testemunho desse fenômeno. Aí a gente vê os tecidos dos homens e dos animais não contêm germes de uma multidão de vermes que esperam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência. É um pequeno mundo que dormitava e desperta. Então, nessa questão 46, a gente vê que a geração espontânea, como se fala, assim, só está para seres simples, tá? Organismos simples. Não é que de repente já surge como receita de pão um homem ou qualquer outro ser. Né? Mas essa simplicidade dos organismos que ainda surgem na Terra, mas é porque ainda existem esses germes latentes, como sementes, né? Como ele fala, só que vão eclodir. Tá? Então, essa questão de formação dos seres, tudo a seu tempo, não foi da noite para o dia, foram milhões de anos assim, para que surgisse, né, assim, a vida simples, até depois as condições favoráveis, né, assim, e as mutações também ocorrendo aí nas espécies, para que chegasse desde dos animais até a formação de nós, homens. Mas tudo concorde a planos superiores, ao princípio inteligente também presente em todas essas formações, desde a época, né, assim, da formação da Terra e dos seres que habitam a Terra. Então, é uma prova de que Deus, assim, através do plano espiritual, através dos princípios presentes no universo, princípio material e princípio espiritual, assim, organizou a formação do nosso mundo e, no momento propício, todos os seres que aqui habitam, e tudo ao seu tempo, conforme a evolução dos corpos dos seres que aqui habitavam e habitam e habitarão, porque até o nosso corpo e de outros animais estão também em processo de evolução e transformação. Muito obrigado, muita paz a todos.